Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, tá começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Falta ainda tributar a riqueza. Os rentistas, aqueles que têm renda anual de 1 bilhão por ano, aqueles que têm propriedades gigantescas. Essa é a pauta que falta na reforma da tributação no Brasil. O Brasil muito nos entristece, é um país de profundas desigualdades sociais gigantescas, desigualdades regionais também. Então, nós precisamos avançar na justiça social, alcançar a justiça social por meio da justiça fiscal. Eu sou a Flora Vilela e hoje o Visões Populares entrevista Maria Aparecida Meloni, a Papá, auditora fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda aposentada. Ela assumiu recentemente a presidência da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. Papá atuou por muitos anos como auditora no interior de Minas Gerais e em Belo Horizonte, tendo uma forte atuação na entidade representativa da categoria aqui no estado, a AFENG, onde foi também a primeira mulher eleita presidenta. Na nossa conversa, tratamos dos temas em voga que tangenciam a justiça fiscal e social, como a recente reforma tributária do consumo e a proposta de taxação das grandes fortunas. Falamos ainda sobre a importância da ocupação de cargos de liderança e tomadas de decisão por mulheres, da dívida do estado de Minas Gerais e dos desafios que ainda persistem no caminho para a justiça social, que passam também por reformas na maneira como a gente organiza os tributos. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o episódio com quem se interessa pelo tema. Comenta por aqui também o que você achou dessa conversa. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Para começo da nossa conversa, você acabou de assumir a presidência da FEBRAFIT, que é essa Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais. Queria que você começasse explicando para a gente o que faz um auditor fiscal da Receita Estadual e qual que é o impacto desse trabalho para o conjunto da população brasileira. Obrigada, Flora. Eu agradeço por essa pergunta tão pertinente quanto necessária. O trabalho do auditor fiscal, ele tem muito impacto na nossa vida em sociedade. Sem exagero, o trabalho do auditor fiscal é, em última instância, um pilar de sustentação da nossa vida em sociedade, daquilo que é bem público e que toda a população usa, das mínimas coisas, do sinal de trânsito, de uma rua pavimentada, até as grandes usinas e os grandes hospitais, um pronto-socorro, uma ambulância na rua, um corpo de bombeiro. Tudo isso se sustenta com recurso público e é o auditor fiscal que cuida disso para todos nós, para toda a sociedade. Cuida de que maneira? O nosso pacto social, ou seja, lá no fundo, na Constituição da nossa sociedade, tal como a conhecemos, há um pacto. Ele não é celebrado individualmente, é um pacto coletivo que resulta no seguinte: as pessoas concordam, se colaboram com uma parte de seus recursos para a sustentação daquilo que é de todos. A vida em sociedade se organiza assim. Essa arrecadação, essa parte dos recursos de cada um, de cada segmento econômico, de cada cidadão, que é colocado no erário, no cofre público, é resultado dos tributos, são os tributos, E o auditor fiscal, ele cuida de fazer cumprir a legislação que obriga segmentos econômicos, setores de serviços,
comércio de bens, produção, a propriedade, né? Uma parte da riqueza produzida pelas pessoas é o auditor fiscal que recolhe e coloca no cofre para ser distribuído ou alocado em vários aspectos da nossa vida. É como eu disse, né? É o que sustenta um corpo de bombeiro, é o que coloca gasolina numa viatura policial, é o que coloca o giz na sala dos professores, é que paga os salários dos professores, é o que sustenta o hospital público, os exames, o remédio, o curativo de um pronto-socorro. É isso que a aplicação do recurso público é essa. Essas políticas públicas que distribuem, né, na sociedade conforme a alocação se dá conforme aquilo que a sociedade necessita, cobra, exige, né? Alguns aspectos, saúde e educação, por exemplo, são recursos já vinculados, são recursos carimbados. Os outros entram na disputa, né? Mas é assim, o trabalho do auditor fiscal, em suma, é isso. Tá certo, então a Febrafit é essa entidade que representa essa categoria profissional, mas para além disso é uma entidade que tem incidência direta em vários debates no que tange a justiça fiscal, justiça social. E aí essa é uma questão que se liga a muitas pautas que hoje estão em tramitação lá no Legislativo Federal. Cito aqui como exemplo a reforma tributária e a taxação das grandes fortunas. E aí queria que você trouxesse pra gente em que pé que estão esses projetos no Legislativo e qual que é a importância dessas pautas para o povo brasileiro. Assim, no passado recente, 2023, 2024, até o ano passado, muito intensamente, o Brasil acabou de aprovar uma reforma tributária do consumo, dos tributos do consumo. Então, assim, nós precisamos de uma reforma tributária ampla, mas nos últimos 3 anos, 2 anos, a gente teve uma reforma tributária parcial, incidindo somente sobre o nosso consumo. Tributos municipais, estaduais e federais, parte deles que incidem sobre o consumo sobre bens e serviços, estão sendo agrupados em 2 tributos novos. Para estados e municípios, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Para a União, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa é uma reforma que vai afetar a nossa vida da agora para frente, 2027. O IBS, que é de competência dos estados e dos municípios e do Distrito Federal também, ele entra em vigor devagarzinho, paulatinamente. Tem um processo aí de transição que vai levar alguns anos. E de outra parte, falta ainda nessa reforma a parte que é relacionada à tributação da riqueza, das grandes fortunas, como você falou, também dos latifúndios, as grandes propriedades. Então, foi feita a primeira, foi feita também uma pequena reforma na tributação da renda, no imposto de renda, que melhorou o patamar de incidência, ampliando a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, como vimos, acompanhamos aí ano passado, e falta ainda tributar a riqueza. Os rentistas, aqueles que têm renda anual de, R$1 bilhão por ano, né? Aqueles que têm propriedade, aqueles que têm propriedades gigantescas, às vezes, né, áreas imensas, maior do que a área de uma cidade. Essa é a pauta que falta na reforma da tributação no Brasil. O Brasil, não posso deixar de mencionar, né, uma coisa que nos incomoda, muito nos entristece, é um país de profundas desigualdades, né, sociais gigantescas, desigualdades regionais também, né? Regiões muito pobres, regiões muito ricas. Então, nós precisamos de avançar na justiça social, alcançar a justiça social
por meio da justiça fiscal. Tá certo. E aí uma boa notícia nesse aspecto que você até trouxe um pouco na última resposta, né, foi a aprovação recente que já entrou em vigor agora da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e da diminuição da tributação para quem recebe até R$7.000, né? Queria que você trouxesse pra gente o que significou essa mudança, você já trouxe, mas se quiser aprofundar um pouco, essa mudança para o caminho da justiça social e, para além disso, que limites que ainda persistem, mesmo com essa mudança. Todo passo é importante numa longa caminhada, né? Então, vamos lá. Essa mudança, ela é muito importante. Ela é necessária, bastante, há muitos anos sendo reivindicada, mas ela é insuficiente. Ela faz justiça, né, às pessoas, os trabalhadores, aqueles que têm uma renda, como você disse, até 5.000, isenção, depois reduz a tributação até 7, mas ainda falta avançar. Hoje no Brasil há um sentimento bastante reconhecido e muito concreto até de que a classe média está sufocada. Então, nós tivemos um pequeno respiro na base da pirâmide, que é exatamente 5.000, 7.000, e parou. E depois nós temos o pico dessa pirâmide, bastante confortável, pagando muito pouco, e aí tem o meio da pirâmide. O meio está a classe média, trabalhadora, que responde, né, para a grande massa da população, e para essa massa, para esse conjunto da sociedade, é preciso ter uma resposta mais justa, não olhando para baixo, olhando para cima. Ou seja, aqueles que estão lá no pico precisam contribuir mais para que a classe média tenha também um respiro do ponto de vista da carga tributária. Tá certo. E aí, enfim, voltando a falar um pouco sobre você, né? Você é a primeira mulher a ocupar esse cargo de presidenta. E essa não é a primeira vez que você é pioneira. Há alguns anos atrás, você foi a primeira mulher eleita também para presidir a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, onde você cumpriu 3 mandatos. Por outro lado, é um debate que, infelizmente, ainda cerca muito a participação das mulheres na política, mas em diversos espaços de decisão, né? De maneira geral, é a misoginia que tem sido enfrentada em um cenário que, infelizmente, parece que tem piorado com os anos pela difusão de discurso de ódio contra as mulheres de maneira massiva. E aí, diante disso, eu queria entender de você como você enxerga a importância dessa realização pessoalmente, mas também, de forma geral, a relevância de ter mulheres ocupando cargos de destaque, enfim, de decisão nas mais variadas áreas da vida pública, e também se você enxerga, se você vivencia essa piora no cenário de alguma forma no seu dia a dia. Sim, eu enxergo essa piora. Aí eu vou começar pelo início da sua pergunta. A minha trajetória, né, a minha geração, foi uma geração de romper barreiras, muitos obstáculos. Eu sou de uma cidade pequena do interior de Minas, Leopoldina. Na minha época, né, fazer uma faculdade já era romper uma barreira, porque não tinha na cidade, a gente era obrigado a sair para estudar fora. Então, assim, me considero e me honra muito, né, ter conseguido romper a barreira, conseguir, por meio de um concurso público, que é um acesso democrático a homens e mulheres, né, em igualdade de condições, é uma mensuração, quer dizer, é uma medida de mérito importante para acessar uma carreira profissional. E me orgulha muito, né, ter sido auditora, ter ocupado altos cargos na secretaria também. As secretarias de Fazenda, não só de Minas, mas de todo o Brasil, que eu, né, no âmbito da Febrafit, eu praticamente conheço todas. Em todas elas, as secretarias são de um perfil muito masculino. Então, para todas as mulheres auditoras fiscais, há uma barreira
mesmo tendo acessado o serviço público por meio de um concurso, sem nenhum privilégio, né, igualdade absoluta de condições, acessar os altos cargos de comando nas secretarias, as mulheres têm mais dificuldade. Por outro lado, depois de já alguns anos na secretaria, ocupei por 3 mandatos, como eu disse, a presidência da AFENG. Por coincidência, sim, em 2010, quando a AFENG estava fazendo 60 anos. Ou seja, foi preciso transcorrer 60 anos para que uma mulher ocupasse a presidência da associação. Um feito que me honra muito, ter sido escolhida, eleita num processo aberto, né, dentro da minha categoria, para presidir a AFENG, foi uma das coisas mais incríveis na minha trajetória profissional. Mas também agora, né, desde a semana passada, ocupando a presidência da FEBRAFIT também, sou a primeira mulher a ocupar esse cargo, vejo como, sinceramente, assim, meu sentimento maior é de responsabilidade. Mais importante do que estar no cargo, do que ter essa honra de ser a primeira mulher e tal, eu acho que o melhor retorno que eu recebo é poder servir de indutor, vamos dizer assim, de poder abrir caminho, ou pelo menos de demonstrar que é possível, que as mulheres devem lutar por isso, se interessar por isso, se propor a ocupar esses espaços. Eu acho que mais do que, vamos dizer, o orgulho de estar no cargo de presidenta, melhor é saber que está passando um recado de estímulo, de vontade, né, de responsabilidade também, que a gente pode fazer e podemos imprimir com um novo olhar, né, sobre as áreas, enfim, todas as áreas da vida em sociedade. Eu vejo, sim, leio as notícias, acompanho as estatísticas. Agora mesmo, no mês de março, né, tivemos um debate e uma projeção das tristes estatísticas que cercam, né, o universo de relação homem-mulher na nossa sociedade. E eu lamento muito por isso, repudio veementemente toda forma de divulgação, de incentivo, de projeção, de sites, de propagandas que estimulem, né, a misoginia, o preconceito, de toda forma, todos os preconceitos. Mas, assim, o que mais assusta, assim, nos coloca frente a uma necessidade enorme de enfrentamento e é preciso fazer alguma coisa, são as estatísticas do feminicídio no Brasil. Não tem nada que explique isso, e é uma coisa tão evidente o fato disso ter explodido dessa forma muito recentemente, né? Eu acho que todo mundo está enxergando, todo mundo vê claramente que não era assim. Há poucos anos a gente não tinha essa estatística brutal de 4 mulheres assassinadas por dia pelo simples fato de serem mulheres, de terem, né, colocado um fim num tipo de relacionamento abusivo, ou de simplesmente terem dito não e por isso serem mortas. Eu acho que nós precisamos muito desse debate claro e, eu não sei, de aprofundar uma forma de voltar a um equilíbrio de convivência mais humano, realista e pautado pelo respeito às mulheres. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E
E aí, voltando um pouco, então, para o debate fiscal, aqui em Minas Gerais a gente vivencia um cenário fiscal muito dramático e que se acentuou muito durante os 2 últimos mandatos do governo do estado, comandados pela gestão Zema e agora Matheus Simões. E durante esse governo estadual, a dívida, que hoje chega a ser de cerca de 200 bilhões de reais, cresceu 63%. Queria que você trouxesse para a gente o que explica um cenário fiscal desse no estado e por que a situação piorou tanto sob o comando do Zema e do Matheus Simões agora. Olha, são muitos fatores que a gente enfrenta aqui em Minas e são alguns, remontam de alguns anos, algumas décadas. Eu, como auditora e como militante que sou da Auditoria Cidadã da Dívida e dos movimentos sociais, vários deles que patrocinam esse debate sobre a situação do orçamento público, o equilíbrio fiscal do Estado, eu gostaria, para começar, assim, sem me alongar demais, mas vou apenas citar 2 fatores na perspectiva da história desse, vamos dizer, desse desequilíbrio que a gente vê hoje. E esses 2 fatores que eu vou citar, eles estão lá localizados nos meados dos anos 90, que aconteceram 2 episódios econômicos muito importantes no nosso estado. Não só no nosso estado, mas que tiveram grande repercussão no nosso estado. Meados, então, dos anos 90, nós tivemos, primeiro, era o período, no Plano Real, e ali tinha uma política de uma correspondência na transição da moeda, e toda a política econômica se assentou num equilíbrio entre uma paridade entre o valor do dólar e o valor do real. Para isso, o governo federal adotou uma política de essa paridade, obrigou a concessão de uma isenção do ICMS dos produtos primários e semi-elaborados. No nosso caso, a nossa principal pauta de exportação, a exportação de produtos primários e semi-elaborados. Nossa principal pauta de exportação até hoje são produtos primários e semi-elaborados, que são os minérios e o produto do agro. Então, a isenção, essa lei aprovada no Congresso Nacional, chamada Lei Candir, ela isentou do ICMS todo produto exportado que seja primário, ou seja, produto bruto, o minério, de jeito como ele sai da mina, ele é exportado, ele é isento, e os produtos do agro, a carne, os cereais, etc. Então, essa isenção provocou um rombo grande nas receitas do Estado. Lei Candir, benefício fiscal para os exportadores, rombo na nossa receita. Do outro lado, um outro fator que virou convergente com esse da Lei Candir foi o contrato do Estado que, ao negociar a dívida com a União, aceitou taxas de juros e condições contratuais muito severas, muito leoninas. Então, nós tivemos 2 fatores que se encontraram lá no final dos anos 90. Um que foi um golpe na arrecadação e o outro que foi uma grande, vamos dizer, uma grande garfada na nossa receita em cima do pagamento de juros da dívida. Esse processo se prolongou, não é igual uma grande dívida, ela vai espremendo, Qualquer pessoa compreende, contrata, uma dívida muito grande, essa dívida vai corroendo o seu orçamento, você vai apertando até um momento que esgota e fica asfixiado. O orçamento de Minas vem, então, com esse histórico. Mas não é só, Depois vieram outras medidas igualmente prejudiciais às receitas de Minas. São decorrentes de decisões do governo federal, são governos que, vamos dizer assim, são extremamente generosos na concessão de benefícios fiscais, ou seja, um Estado que está em situação
de desequilíbrio com as suas finanças, ele não pode fazer gracinha e conceder isenções, benefícios, deixar que os grandes não paguem nada. Então tem todo um conjunto de medidas que começou lá, né, como eu contei a história, mas que vem se prolongando e que não tiveram esse enfrentamento. Então eu considero, por exemplo, no caso atual que você mencionou, o crescimento, né, vertiginoso do montante da dívida de Minas nesse governo, mesmo sabendo, né, que foi um governo que recebeu, porque no governo anterior ao governo Zema, houve da parte de Minas aqui várias iniciativas importantes para conter essa pressão de várias medidas do governo federal que pressionavam a arrecadação de Minas, né? Pressionava as nossas obrigações fiscais, financeiras. Aquelas medidas eram produto de ações no Supremo, elas vieram dar resultado no governo Zema. E mesmo recebendo o resultado dessas ações, o governo ainda conseguiu, ele não freou os benefícios, ele não freou, né, vamos dizer assim, a torneira aberta para os benefícios fiscais, e estamos chegando nessa situação que você mencionou, 200 bilhões a dívida. Pois é, e aí, enfim, o tema fiscal que a gente tem debatido aí ao longo de toda a entrevista, ele é ainda de muito difícil acesso pela população geral, embora ele seja, ao mesmo tempo, muito importante a compreensão dele para que a gente possa cobrar e fazer cumprir os nossos direitos, né? E aí queria entender como que você enxerga a importância e que maneiras, né, de consolidar uma popularização do debate e da educação fiscal e financeira de maneira geral, e como que a Febrafit também atua nesse sentido. Sim, Flora, nós atuamos nesse sentido. Procuramos nos inserir nos espaços como esse aqui que você está proporcionando e que eu renovo meu agradecimento por essa oportunidade. Sempre que somos chamados, a gente responde, faz questão de conversar. Fiz muitos debates enquanto presidente da FENG em comunidades, igrejas, escolas aqui em Belo Horizonte e no interior também. E a Febrafit tem uma iniciativa da qual me orgulho muito, que eu queria comentar com você. Esse ano nós estamos realizando a 14ª edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. O Prêmio Nacional de Educação Fiscal é um prêmio patrocinado pela Associação Nacional, que eu presido, e ele envolve 4 modalidades: escolas, instituições, pessoal de imprensa e também profissionais da área de tecnologia, para desenvolver projetos voltados para a temática tributária. Assim, projetos que demonstrem a importância social dos tributos, que ajudem na compreensão e o acompanhamento do gasto público, o retorno que os tributos trazem para a vida em sociedade, o zelo com o patrimônio público. Então, são projetos desenvolvidos nessa área, eles podem se inscrever. Anualmente a gente já estão abertas as inscrições, nós já temos o site, já está no ar, com o novo regulamento. Na verdade não estão abertos, vão abrir na próxima semana, dia 28 de abril, abrem as inscrições para escolas, instituições, como eu disse, imprensa e pessoal de tecnologia, inscreverem seus projetos. No final do ano a gente faz aí tem toda uma dinâmica, né, prevista lá no nosso regulamento, que os projetos se inscrevem, eles concorrem primeiramente numa etapa classificatória, que é a etapa estadual, e depois vão para Brasília. Lá uma comissão de representantes das instituições apoiadoras do prêmio, apoiadoras e patrocinadoras do prêmio, essa comissão faz a seleção dos projetos finalistas e a premiação acontece na primeira semana de dezembro. Então, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal é um incentivo a que as pessoas se debrucem, professores, escolas, profissionais
se debrucem sobre a temática do tributo, desenvolvam projetos que possam ser premiados. Ano passado nós tivemos quase 500 projetos inscritos, já no total já batemos a meta, o número de quase 5.000 projetos avaliados, quase 1 milhão de recursos distribuídos no prêmio, envolvendo o prêmio e toda aquela parte da cerimônia que envolve a viagem dos finalistas a Brasília, a estadia e a cerimônia em si. E é uma iniciativa da nossa entidade nacional para isso que você falou, como que pode a sociedade compreender melhor o tributo. Essa é uma contribuição nossa. Tá certo. E aí, para fechar, para além dessas pautas que a gente tratou até aqui, queria entender de você quais os debates centrais que envolvem a FEBRAFIT, mas que envolvem esse debate de maneira geral a nível nacional, né? Principalmente em um ano eleitoral tão decisivo como esse que a gente está passando agora, né? Olha, do ponto de vista da Associação Nacional, da FEBRAFIT, nós entendemos que a reforma tributária do consumo, ela se assenta da forma como foi pactuada com a sociedade lá em 2003 e depois aprovada em 2004, a emenda constitucional, ela se assenta em um tripé. Dois elementos desse tripé estão completos. Então, o primeiro elemento, ele compreende, a definição das alíquotas, os segmentos, a taxação de cada segmento econômico, o enquadramento tributário. O segundo elemento desse pé foi aprovado no início desse ano a Lei Complementar 227, que definiu a governança do novo tributo do consumo, E falta um terceiro elemento, que é a Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária. Que é uma lei complementar nacional que vai normatizar os agentes, as carreiras, os agentes que vão operar esse novo sistema, que são os auditores fiscais. Por outro lado, essa é uma bandeira, falta essa lei orgânica nacional. Então, nós estamos trabalhando nela, vamos buscar condições políticas de aprovar essa lei. Tem uma outra pauta muito importante para a FEBRAFIT, que é acompanhar operacionalização, a regulamentação e o operacional, o dia a dia do novo tributo, que começa para os estados de Distrito Federal e municípios, começa a vigir a partir de janeiro de 2027. Tem uma outra questão que foi tocada aqui durante a nossa conversa, que é a complementação da reforma. Nós precisamos avançar na reforma e na tributação da riqueza, das grandes propriedades, do patrimônio, da renda, do capital. Os rentistas, aqueles que estão isentos de tributação, que estão no topo da pirâmide, mas pagam muito pouco, essas pessoas precisam, esses setores, esse segmento precisa contribuir mais para a sociedade. A desigualdade social, ela já está ela já esgotou toda a lógica, digamos, condições mínimas de compreensão. Isso tudo já foi ultrapassado. Não é possível uma sociedade com um aprofundamento como temos aqui no Brasil, de desigualdade. Então, esse debate está faltando. Os auditores fiscais têm uma contribuição sobre isso e querem estimular, dialogar com todos os segmentos da sociedade, a necessidade da gente rever
e ajustar, né? Gente, nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Agradecemos muito a participação da Maria Aparecida e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras, no canal do Visões Populares no Spotify, na rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou desse episódio. Não se esqueça de também compartilhar o episódio com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.